Tudo bem? Ô, Dora, fecha aí, minha amiga. Também. Me organizar aqui com. Pronto. Agora eu tô ouvindo bem. Oi, Daniel. Tudo bem, Rodrigo? Boa Como é que você noite. tá? Tudo bem. Meio desorganizado. É a primeira vez que eu faço isso pelo Instagram, né? Nunca tinha Ah, utilizado. sim. Ô, Eu acho que Daniel, tem uma redondeza. seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, uma história de sucesso. Enfim, deu para a gente organizar nosso encontro aqui. Eu queria ouvir a tua história de vida. Vamos nós. Legal. Primeiro vou me apresentar, né? Sou Daniel Freitas. Vou me descrever um pouquinho aqui como é que eu estou e onde estou. Sou um homem albino, cabelos curtos, uso barba, estou com uma camiseta polo lilás, bem vibrante. Estou num espaço onde eu trabalho aqui fazendo algumas coisas de gravura, tem algumas gravuras atrás de mim, impressas sob papel. Enfim, sou artista plástico, educador. O que mais? Eu fiz um monte de coisa dentro do universo das artes, né? Gosto praticamente, adoro me aventurar, né, em outras possibilidades das artes. E muito difícil, né, falar, sintetizar em tão pouco tempo tanta história, né? Então, Enfim, mas mas vou começar. dá uma pinceladinha para nós te conhecer, para nossos amigos te conhecer também. Legal. Enfim, eu possuo baixa visão, né? Nasci com baixa visão e tive a sorte de ter uma mãe diarista que trabalhava num ateliê de escultura na época, um jovem escultor, e eu tive a experiência de conviver nesse espaço, e lá eu aprendi muitas coisas, né, do universo das artes, tive muitas experiências com pessoas, técnicas, artistas diferentes, enfim, muitas propostas. E cresci nesse universo, né, minha mãe trabalhando lá, organizando, limpando, e desde criança imerso nessa coisa do universo das artes, né? Desenho com modelo vivo, escultura, entalhe em madeira, pedra, diversas experiências sensoriais mesmo, né? Eu digo que eu tive muita sorte, né? Eu tive, mesmo tendo baixa visão, a possibilidade de ter esse encontro, né, com as artes visuais. Né? Hoje é muito difícil, às vezes, explicar, né, como assim você tem baixa visão e trabalha com artes visuais, um contrassenso, né? Mas sim, trabalho com artes visuais, com xilogravura, pintura, escultura, adoro fotografia. Tenho me aventurado também nesse campo do audiovisual há pouco tempo, né? Poucas experiências. Atualmente um vídeo que está na página do Sesc Jundiaí, chama Corpos de Barro. E todo o meu processo dentro do campo das artes, né, de aprendizados, foi de forma autônoma. Né? Eu sempre procurei os grandes mestres, os artistas que me interessavam, né? Que o trabalho deles me chamava a atenção, eu tinha interesse, né, pessoal pela produção desses mestres que eu fui ao longo da minha vida conhecendo e tendo a oportunidade de trocar algumas experiências, de ajudar nas suas produções, né? Enfim, desde criança em ateliês, né? Eu aprendi muito nos ateliês, com os artistas. Eu digo que eu era um menino que gostava de cabular a aula para chegar mais cedo no ateliê e poder experimentar e viver esse universo. Eu queria estar sempre nesse lugar do ateliê. No ateliê, o aprendizado, o processo, né, de estar com as pessoas, de troca, era de uma liberdade, de um descomprometimento, né, e por outro lado, um grande compromisso também, né? Um descomprometimento por estar ali aberto para todas as experiências, né? E
E o comprometimento com aquilo que virou uma paixão, né? Hoje eu digo que eu só sei fazer esse tipo de coisa mesmo, não sei para mais nada. É muito difícil para mim algumas outras dinâmicas da vida, né? Por exemplo, hoje eu já faço de uma forma seguinte, eu já pego tudo que é mais chato, que eu não gosto, faço logo e entrego para poder viver o prazer, né? De produzir, Como é que fazer é arte. Porque trabalhar muitas com vezes não é. fotografia tendo baixa visão? Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você tem possibilidade, as câmeras têm a possibilidade de você escolher foco automaticamente a partir de pontos luminosos na tela, né? Isso me ajuda bastante a fazer as escolhas. O processo também de você ter o recurso de ampliar, né? Eu digo que a tecnologia, de alguma certa forma, né, ela nos dá assim muitas condições, né, de interagir com determinadas dinâmicas utilizando essas ferramentas, né, de vídeo ampliação, software de voz, né, e as adaptações que eu venho fazendo, né, ao longo das necessidades que vem vindo, das demandas, né. Por exemplo, para fazer a fotografia de filme, né, eu preciso usar um conta-fio na tela, né, verificar de fato se o foco está bem feito, aonde que está, né, e sempre trabalhar com todos os recursos possíveis, né, buscar os recursos, se ele não está inteiro, buscar o que pode ser adaptável, né. Eu, na minha condição de baixa visão, eu tenho uma certa, vamos dizer assim, consegui já criar alguns códigos, né, de coisas que de fato eu compreendo. E eu tenho muito mais a relação de foco, né, no código de estagma, né, dos olhos, não ter esse controle, né, do movimento dos olhos. E nisso eu tenho um tempo também diferente, né, tanto que hoje em dia, amadurecendo um pouco mais enquanto artista, minha produção é estendida no fazer, né, às vezes eu fico meses fazendo uma gravura, né, tenho que trabalhar dentro da minha condição, do meu limite, né, de cansaço mesmo, né? Às vezes rola um cansaço visual. Por forçar, né? De fato, eu trabalho com Ah, coisas sim. muito pequenas, né? Aham. Gravura, às vezes com detalhezinhos, são coisas muito minuciosas. É um trabalho de um ourives feito por um cara com baixa visão, sabe? Tipo, Aham. então tem um processo. E E você a trabalha, e educação, né? você trabalha, e você trabalha de casa mesmo, onde, ou, como que é o seu esquema de trabalho assim com as gravuras? Então, o artista ele trabalha em qualquer lugar, né? Ultimamente eu assumi que qualquer lugar pode ser meu ateliê. E não estou mais apegado a isso, né? Mas eu trabalho também como artista educador, né? Atuo numa escola municipal de iniciação artística, a EMIA. Lá eu trabalho com crianças de 5 a 12, às vezes no máximo 13 anos, estou saindo da escola. E também trabalho na área da reabilitação visual, né? Trabalho com oficinas de arte no Centro de Tecnologia e Inovação, de Reabilitação, Empregabilidade, que é o CTI Humaitá, né? Da rede Lúcio Montoro. Atuei durante uma boa parte dessa trajetória, foi em torno de 9 anos na Laramara, né? Foi lá que eu conheci a Fátima. Não, a Fátima eu conheci antes. Nossa, em outro trabalho. Eu que a levei para Laramara. Né? Esse mundo, né? Então, várias conexões, né? Várias. E venho atuando, né? Com esses processos de fazer arte junto com as pessoas, fazer as pessoas se perceberem, né? Dentro das suas potências, né? Nesse fazer artístico, né? Tanto do caminho das artes visuais, ou de qualquer outra forma de expressão, né? Mas as oficinas são de artes visuais, né? São relacionadas à escultura, à pintura, à gravura, com as adaptações necessárias para cada experiência, né? Que a pessoa tem ali, enfim. E qual o caminho, né? Que cada um encontra ali para se desenvolver dentro de uma das técnicas, né? Eu aponto alguns caminhos e as pessoas muitas vezes me apresentam outros também,
outras formas de execução, né, de trabalhar com aquilo. Nesse relação de ateliê é muito legal que a gente aprende juntos, né, porque é um lugar de experimento, é um laboratório, né. O artista e o cientista estão muito de mãos dadas, né, muitas vezes, nas experiências, no imaginar, no somar materiais mesmo e evidenciar o que acontece. Olha, deu certo isso aqui não deu certo. Né? Nem sempre nós artistas fazemos tudo bonito, né? Nem tudo muitas vezes funciona, às vezes vai tudo pro vinagre, não dá nada certo. E num processo desse, você entende muitas coisas, né? Que você não controla. Por exemplo, quando eu dou aula de cerâmica, né? Eu falo, olha, gente, negocinho de cerâmica é treinar o desapego, né? E muitas coisas que a gente pode se relacionar na vida, né? Essa coisa a gente não controla nada, né? A gente basicamente não controlamos nada e a gente tem essa pretensão de achar que controla alguma coisa e sofre quando tudo foge do controle, da ideia de controle, né? E a cerâmica é isso, né? Na hora que você modela, trabalha uma peça meses, ela pode vir a não passar pelo fogo, ela pode explodir, né? Ela pode realmente não dar certo. E não foi por conta do seu empenho ou o modo que você fez. É simplesmente a materialidade. Ali tem uma bolha de ar no meio da massa que é impossível você perceber. A gente remedia, né? Você fica ali com as técnicas tentando fazer que a coisa saia do forno inteira, né? Assim é a vida, né? A gente vai passando pelas questões, vai aprendendo, vai lidando de forma diferente, né? Até passar pelo fogo mesmo. E se passar Você pelo enfrenta fogo muito também já não. você enfrenta muito preconceito com relação ao teu trabalho, assim, você sendo baixa visão. Como que é essa questão para você? Daniel, Para mim cortou muito, se eu puder repetir. vamos lá. É, você enfrenta muito preconceito com relação ao teu trabalho, porque você sendo baixa visão, como é que funciona isso para você? Não sofro nenhum tipo de preconceito nesse lugar, não, né? Muitas vezes as pessoas, quando vêm, até brincam, nossa, mas você tem mesmo baixa visão, né? Não parece, né? Eu acho que o trabalho é até bem aceito, eu acho que as pessoas não reparam muito que eu tenho baixa visão, né? Só percebem mesmo por conta do estigma, né? Dos olhos balançarem, mas essa relação, preconceito eu tinha muito mais quando criança, por conta de ser albino, né? Destoar, chamar muita atenção, né? Mas também lidava de uma forma, enfim, né? Da minha forma, acabava não assumindo aquilo, o olhar do outro, né? E aí também levava na brincadeira, acabava também construindo as piadas juntos, então a coisa começava a já não ter também tanta questão, né? Mas eu dava muito problema, né? Eu digo que eu não sofri bullying, né? Eu acho que eu causei muito bullying. Né? É. Eu era uma criança bem agitada, nunca fui, enfim, sempre estava no meio da multidão, fazendo bagunça, né? Causando. E tanto que eu entendo muito bem essas crianças, né, que precisam ter a necessidade de aparecer, se colocar, sabe, tipo, de chamar atenção, né? Eu fui uma criança que gostava de chamar atenção. Às vezes de coisas boas, às vezes de coisas ruins, né? Tipo, maluquice da molecagem, né? Da infância. Mas preconceito, Hum. não. Não. Pelo contrário, né? Por ser albino, muitas vezes eu sou confundido com uma pessoa, vamos dizer assim, com um gringo ou com alguém que tem dinheiro, né? Eu uso barba também, enfim. Pelo contrário, é privilégio, né? Extremo privilégio. E aí fala, pô, é artista, né? Pô, eu já penso, pô, é um artista, gringo, né? Aí vai ver, é um paulistano, filho de cearense, de um pai zelador de prédio comercial, uma mãe diarista, né? Nada a ver com, com a imagem, né? Uhum. Formada ali. Mas Mas é então tá bom, isso. amigo. Eu queria te agradecer a tua participação aqui, viu?
Eu me desculpe a demora, né? A gente já está se falando há um tempo, mas é porque às vezes, enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu Você tive, quer, é, na- você quer indicar alguém para nosso programa futuro? Olha, tem um grande amigo que é o Ulisses, né? Foi aluno meu durante 7 anos lá na Laramara, e com ele eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, né? Tipo, eu digo assim, né? De trocas, né? De aprendizado no meio de coisas de vida e através da experiência da arte, né? Ele tinha perdido a visão, né? Teve todo aquele processo que a gente conhece que é do luto, né? É muito difícil, né? Essa perda. E no processo ali comigo de artes, ele se descobriu artista e fez esculturas belíssimas, super expressivas, de uma sensibilidade enorme, né? Eu acho que Ulisses Monteiro pode ser uma indicação. Eu enfim, não falei com ele ainda, mas hoje à tarde, duas pessoas que eu conversei, não tem muita intimidade com essa coisa de live, de se colocar na rede, né? Mas Uhum. eu acho que o Ulisses topa. E o Ulisses, enfim, escultor, dançarino de tango, várias coisas, né? Um cara super alto astral, bacana, com uma experiência de vida muito legal, assim, Maravilha. interessante. Então, Obrigado, Daniel. É meu convidado para voltar aqui num outro momento aí para a gente continuar ouvindo a tua história, tá? a minha história por hora é essa. Eu acho que vamos construindo a história daqui para frente. Então, se você tiver outra coisa para contar, é meu convidado. Tá, joia. Se você quiser também perguntar, enfim, tiver curiosidade de saber, fica tranquilo também, Maravilha. sem Abraço, questões. Daniel. Abraço a todos que nos acompanharam aí. Outro. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau. todos. Todas.